A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde se encontras, que essa mensagem chegue até a ti, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Quero partilhar contigo uma mensagem, uma palavra de Deus, que está escrito no livro de 1 de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 9. A Bíblia está a dizer: se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar significa falar, admitir, reconhecer que eu falhei contra Deus e falar aquilo que eu fiz que desagradou ao Senhor Jesus. E quando nós confessamos nossos pecados, nós alcançamos misericórdia. Alcançamos misericórdia quando nós confessamos e deixamos o pecado. Por isso é que o pecado não se elogia, pecado não se esconde, pecado não se guarda, pecado não se oculta, pecado se confessa. Tudo aquilo que aos olhos de Deus é desagradável, eu tenho que deixar, eu tenho que confessar, eu tenho que ficar longe de tudo aquilo que aos olhos do Senhor é completamente desagradável. Por isso é que aceitar Jesus não é tudo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor, deixar o pecado para trás, deixar qualquer empecilho, toda qualquer nuvem que nos impede de nos aproximar da presença do Senhor Jesus. Quando confessamos os nossos pecados, quando admitimos diante do Senhor que nós transgredimos contra o Senhor, então o Senhor vem com a sua misericórdia, o Senhor vem com a sua graça e Deus nos perdoa e Deus nos purifica de toda a injustiça. Nós não podemos permanecer no pecado, nós não podemos ficar no pecado, nós não podemos andar no pecado, nós não podemos viver no pecado, porque está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não pratica o pecado, mas fica longe do pecado e deixa o pecado para trás. Pecado é um único impedimento para nos levar a desenvolver um relacionamento com Deus. O pecado é que dá espaço aos demônios. Para os demônios terem ações em nossas vidas é por causa de uma porta aberta, razão pela qual nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vimos, com aquilo que nós ouvimos, porque os nossos ouvidos tornam-se uma porta no reino do Espírito, quando demos ouvido a muitas vozes para nos influenciar a viver como pessoas pecadoras aos olhos do Senhor. Por isso é que está escrito no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, no seu versículo 15. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Então significa que Deus nos chama para a santidade. Deus não nos chama para o pecado. Está escrito: não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chama para a santificação, Deus nos chama para viver santos como Ele é santo. A santidade não parte de nós para Deus, parte de Deus para nós. Então, à medida que vamos viver agradando ao Senhor, agradando aos olhos de Deus, nós viveremos em santificação. Como é que alguém está num processo de libertação do pecado que ela não consegue deixar? Se sente preso em um vício, sente-se preso em um caminho que ela não consegue largar. Quando nós confessamos ao Senhor e deixamos, a primeira coisa que acontece em nós é ter nojo. É ter nojo daquele pecado. É sentir nojo daquele pecado. O desejo que eu tinha antes daquele pecado já não começaria a ter. Por quê? Porque meu coração agora não bate mais pelo pecado. A minha mente não pensa mais pelo pecado. Minha mente pensa agora em Deus. Meu coração pensa agora em Deus. Assim como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo também está sentado à destra de Deus o Pai. Então fica presente, fica firme na presença de Deus. Fujamos a tentação, fujamos o pecado, largamos o pecado, deixamos para trás todo embaraço que nos separa da presença de Deus. É tempo de olhar para Deus, é tempo de andar em santidade, é tempo de agradar a Deus em todo momento e em toda fase, no nome de Jesus. Ainda que for difícil, porque a carne luta contra o Espírito, mas nós não podemos parar, nós não podemos nos limitar, nós não podemos recuar, porque nós queremos agradar inteiramente ao Senhor. Quando somos libertos do pecado,
perdemos o desejo por aquele pecado. Quando somos libertos do pecado, os demônios não têm ações em nossas vidas e não têm espaço em nossas vidas. Olhe para você mesmo, vê qual é a porta que está aberta, que dá acesso rápido aos demônios para terem poder em sua vida, para terem poder na sua casa. Então feche todas as portas que dão acesso ao pecado, fecha e confessa. E o sangue de Jesus cobrirá toda a sua vida e toda a sua família. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. Partilhe essa mensagem com mais alguém. Em nome de Jesus Cristo. Shalom.